Considerado por muitos o primeiro serial killer dos Estados Unidos, Henry Howard Holmes teve uma vida cercada por mistérios e deixou para trás uma trajetória sangrenta. E no episódio de hoje do Mundo Estranho, falaremos sobre ele, vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história e os seus crimes. Sejam muito bem-vindos ao canal O Outro Lado, eu sou o João e vem comigo saber um pouco mais dessa história. Antes de começar o vídeo para valer, eu lembro você que se é a sua primeira vez aqui, assista o vídeo até o final e se por acaso você gostar do conteúdo, cogite se inscrever. Se você já está aqui e faz parte da família, não esquece o like, comenta que é muito importante a participação de vocês aqui no canal, beleza? Sugira aqui também outros temas que possamos trazer nesse quadro para o futuro, show? Sem mais enrolar, vamos começar direto com a história do 88 Holmes. Nascido em 1861 na cidade de New Hampshire, Herman Webster Mudgett, posteriormente conhecido também como Henry Howard Holmes, era considerado um dos melhores alunos da sala e, por conta disso, sempre foi o alvo favorito dos valentões. Certa vez, os bullies descobriram que ele tinha medo do médico da cidade. Para pregar uma peça no garoto, eles o obrigaram a invadir o laboratório do doutor e ficar frente a frente com o esqueleto. Ali nascia todo o seu fascínio pela morte. No ano de 1982, entrou na Universidade de Michigan, onde se formou em medicina. No seu período como estudante, trabalhou no laboratório de anatomia do lugar. Foi nesse período em que ele conheceu o trabalho do Dr. Nahum White, um notável defensor da dissecação humana. Além dessa experiência, Herman também tinha um jeito peculiar de ganhar dinheiro. Ele roubava cadáveres dos cemitérios locais e os vendia ilegalmente para sua faculdade. Além disso, também admitiu usar os corpos para fraudar empresas de seguro de vida. Depois que se formou, Mudgett passou os anos seguintes vivendo como um andarilho, trocando constantemente de cidade, emprego e até mesmo de esposas e identidades. Ao se estabelecer em Illinois em 1885, ele adotou o nome Henry Howard Holmes, alcunha pelo qual ele ficaria conhecido pelo resto da vida. E a partir de agora, para ficar mais fácil, eu vou me referir a ele só como Holmes, beleza? 88 Holmes era o tipo de pessoa que sempre andava na moda. Sua personalidade agradável e brilhante fazia dele um homem muito charmoso e atraente. Em um determinado ponto da sua vida, chegou a se casar com 3 mulheres desconhecidas ao mesmo tempo. Em contraponto dos seus talentos notáveis, Holmes tinha uma fama de ser um péssimo pagador, e isso fez com que ele fizesse sua primeira vítima fatal, justamente a dona da farmácia onde ele trabalhava. Com a morte do marido de Elizabeth Holton, a viúva foi convencida a vender o seu negócio para ele, porém, a falta de pagamento do Holmes fez com que a senhora acionasse os seus advogados. Logo depois disso, ela sumiu e nunca mais foi vista. Em seguida, o rapaz então dedicou-se ao seu projeto mais ambicioso e magistral, um castelo. O gigantesco prédio de 3 andares seria construído em um terreno vazio que ele comprou do outro lado da rua onde ficava essa farmácia. A estrutura era feia e grande, contendo mais de 100 quartos e se estendendo por quase um quarteirão inteiro. Chicago era uma cidade em ascensão no final da década de 1880, e novas construções estavam surgindo por todo esse trecho do meio-oeste americano. Uma curiosidade na construção desse castelo é que as equipes de engenheiros eram substituídas constantemente, e essa estratégia serviu para que somente o Holmes soubesse cada detalhe da planta do local. O cara era astuto. O primeiro andar
era um bloco inteiro de fachadas de lojas, das quais ele poderia alugar para uma enxurrada de novos negócios que abririam na cidade. Já o terceiro conteria apartamentos para a crescente população da região, que sem saber se tornariam potenciais vítimas do Holmes. Alguns dos quartos tinham paredes com divisórias falsas, já outros possuíam 5 portas, sendo que algumas davam de cara para uma parede de tijolos. Muitos dos recintos escondiam embaixo das tábuas do assoalho uma tubulação que ajudaria a levar os corpos até o porão, onde o homem dissecava, queimava e esfolava suas vítimas. Embora a mansão não tivesse uma aparência convidativa, as vítimas entravam lá por vontade própria. Muitas vezes elas também eram funcionárias. Durante seus 2 curtos anos no castelo, Holmes contratou mais de 150 mulheres para trabalhar como estenógrafos, que, para quem não sabe, são aquelas pessoas que são capazes de digitar na velocidade da fala. Sabe na polícia quando alguém está dando um depoimento e sempre tem alguém digitando ali rapidão? Então, ele contratava essas pessoas, mulheres principalmente, para trabalhar nesse cargo, e elas eram os seus alvos favoritos. Apesar de ser acostumado a aplicar golpes, foi justamente em uma dessas fraudes que ele acabou preso pela primeira vez. Na ocasião, ele tentava vender um cavalo do qual ele não era dono. No período de cárcere, conheceu o detento Marion Redpath e em uma de suas conversas, ele lhe confidenciou um dos seus planos, que era forjar a própria morte e ficar com o dinheiro do seguro. Esse detento então ajudou a ele encontrar um advogado que o auxiliaria no golpe, mas como não foi recompensado pela valiosa dica, dedurou o plano do Holmes para os policiais. Isso fez com que o Holmes tivesse que alterar alguns pontos do seu projeto. Dessa forma, em seu lugar, quem iria morrer de mentira seria Benjamin Pitzel, um empreiteiro e um de seus principais comparsas. No entanto, ele aproveitou a ocasião para matar Pitzel de verdade. Como se não bastasse, ele ainda mentiu para a esposa de Benjamin e ainda por cima assassinou 3 dos 5 filhos de Pitzel. Após a onda de assassinatos, Holmes conseguiu enfim fugir com o dinheiro. O fim de Holmes. O cerco contra Holmes começou a fechar quando as autoridades encontraram os corpos dos filhos de Benjamin. Rastreado pela Agência Nacional de Detetives de Pinkerton, Holmes foi preso no dia 17 de novembro de 1894. Após sua condenação, ele confessou 27 assassinatos que cometeu em uma entrevista a um jornal local. Entretanto, ele foi condenado apenas pela morte de Benjamin. Apesar disso, acredita-se que o número de vítimas possa ser muito maior, já que Holmes teria dito que matou por volta de 200 pessoas antes de ser enforcado no dia 7 de maio de 1896. Este ponto, porém, gera inúmeras controvérsias, com algumas fontes considerando o sujeito um ávido serial killer e outras contestando se ele realmente matou tanta gente assim, apontando que seus crimes podem ter sofrido exageros por parte da imprensa sensacionalista da época. Antes de morrer, o assassino em série teria sugerido estar se transformando no diabo, e esse estigma ganhou mais força após o seu corpo cair ao solo depois do enforcamento. Afinal, seu pescoço não estalou como deveria, e ele ficou se contorcendo por 20 minutos antes de ser declarado morto. E aí, gostou do vídeo? Gostou de conhecer um pouco mais? Já conhecia a história do Henry Howard Holmes, possivelmente o primeiro serial killer dos Estados Unidos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de você. Não esquece também de deixar o like, que é muito importante, compartilhar com um amigo, e qual outra história você quer ouvir aqui nesse quadro sobre o nosso mundo bizarro, beleza? A gente se vê na semana que vem, um forte abraço e tamo junto!